né? Na nossa última aula nós falamos sobre povos sambaquianos. E nessa última aula nós dissemos que essa cultura sambaquiana ela termina no ano 1000 a.C. Pois é, então a partir desse momento nós temos uma outra cultura surgindo na Amazônia especificamente, que é a cultura chamada cacicados complexos, né? A gente vai tentar agora entender como é que se deu esse surgimento dessa cultura, né? Cacicados complexos, em que surge a partir do ano 1000 a.C. e vai até, vamos colocar assim, a sua constituição, a sua estrutura, a formação dessa estrutura ao ano 1000 depois de Cristo. Então vamos lá. Aqui nós temos já um mapa, né, uma imagem aqui, mostrando aqui para a gente esses pontos pretos e brancos, onde surgiu as várias culturas, né? Que percebe que não é apenas um grupamento, numa região específica da Amazônia. São vários pontos da Amazônia. Nós vamos ter aqui esses aldeamentos, essas aldeias gigantescas, né? Compostas por várias pessoas, né? E há um detalhe interessante também, que é na várzea dos rios amazônicos, né? Na área litorânea dos rios amazônicos e também nas regiões dos deltas, né, desses rios. Aqui, então vamos ter vários sítios arqueológicos aqui mostrando para a gente aonde se situou aqui essas culturas, né? Esses cacicados complexos. Nós já vamos entender o porquê desse termo, tá? Então, nesse mapa nos mostra aqui a grande variedade, a grande diversidade desses grupamentos em todo o território amazônico. O detalhe é que esses territórios eles surgem sempre nas várzeas e dos deltas do rio, tá? Então, nesse mapa nós percebemos muito bem aqui o surgimento desses grupamentos, né? Nas várzeas e deltas dos rios amazônicos, tá? Nós temos aqui um segundo mapa mostrando para a gente aqui as várias culturas amazônicas em todo o território da Amazônia, né? E nós temos aqui nas regiões do Acre, nas regiões de Rondônia, nas regiões aqui próximo de Belém, né? Próximo de Santarém, né? E nesse próprio mapa nós temos uma legenda e ela vai nos informando, né? As áreas de maior densidade populacional, que essas áreas aqui esverdeadas, as áreas com culturas arqueológicas, né? Próximo de Manaus, a cultura Omaguá, próximo aqui do Rio Branco também nós temos aqui grandes centros de culturas. E também é interessante que já diz o nome aqui, geoglifos, né? Algo que a gente vai tratar aqui também na nossa aula. Nós vamos ter aqui também, próximo de Rondônia e próximo de Mato Grosso, vamos ter a cultura do Alto Xingu, a cultura de Santarém e a cultura marajoara, tá? Vamos tratar muito bem sobre isso. Enfim, esse mapa aqui é interessante para nos mostrar a grande diversidade e ocupação da Amazônia. E isso já nos deixa bem claro uma discussão, um debate, de que a Amazônia sempre foi pintada, né, principalmente durante o governo militar, de que ela era desocupada e necessitava ser ocupada. Mas, acima de tudo, também, uma outra informação é de que essa Amazônia foi uma terra que nunca foi tocada. Quando nós chegamos e estudamos a pré-história amazônica, que nós estamos tratando agora nessa aula, nós observamos um contraste de informações, né? Porque se a Amazônia nunca foi tocada, então não era para existir ninguém aqui na Amazônia. E quando nós deparamos com os achados arqueológicos e com essas culturas, e nós percebemos por esse mapa que não foram poucas, foram grandes grupamentos humanos. Nós percebemos que na verdade é uma grande falácia, uma grande mentira. A Amazônia ela foi tocada assim, e houveram ocupações humanas gigantescas, né? Exemplo disso por exemplo, em relação à castanha do Pará. A gente até errado usar o termo do Pará, na verdade é a castanha da Amazônia. E essa castanha, já se sabe hoje que a ocupação dela sobre esse território, todo o território da Amazônia, não se deu apenas de forma natural, mas sim de forma
vamos dizer, como podemos colocar assim, o próprio homem que levou ela. Então existem árvores de castanha hoje em quase toda a Amazônia ocupada, mas que o que os arqueólogos percebem hoje, os biólogos percebem hoje, é que essa castanha ela foi levada ali por mão humana, né? Existe um outro animal também que consome castanha, que na verdade é a cutia, mas a cutia não atravessa rios, a cutia não consegue chegar em grandes extensões de terra. Então, nós percebemos, por exemplo, que esse é um elemento para a gente poder demonstrar como essa terra amazônica ela foi ocupada e muito bem ocupada por esses grandes grupamentos humanos. Mas continuando no mapa aqui, a gente também pega uma outra informação, que é através também dos cronistas, né? Desde de 1492, quando começa a chegar aqui os espanhóis e começam a descer o rio aqui, o rio Amazonas, para chegar na foz aqui, existem vários relatos de que todo esse território do Rio Solimões aqui e do próprio Rio Amazonas em si estavam cercados, estavam permeados de índios, né? E grandes aldeias indígenas, né? Então, por exemplo, na obra Sertões de Bárbaros, que a gente vai pegando vários cronistas, ele vai nos demonstrando ali de como foi difícil passar por esse Rio Amazonas, pela quantidade de cacicados, de aldeias que haviam, e que se tinha que pagar tributos para esses grupamentos humanos. Então, quer dizer, o questionamento é onde é que eles estão agora, né? Aonde que se encontram esses indígenas, já que por esses autores, por esses cronistas, demonstram que haviam grandes cidades amazônicas ali. E vamos lá, então vamos tentar caracterizar esses cacicados complexos. Esses cacicados complexos, eles se caracterizam por estar nas regiões das várzeas e deltas amazônicos, eu já disse no mapa, né? Eles estão nessas regiões das várzeas e deltas amazônicos, foi aí que eles surgiram. Então tu tens aqui uma característica muito forte desses grupamentos humanos com o rio, com a água, os seus animais. E isso nos ajuda a entender a sua relação mítica com esses animais e com o rio. A gente vai perceber isso na própria cerâmica desses grupamentos humanos. Nós vamos ter também aqui a organização social e política dessas sociedades amazônicas mantida por tributos. Eram sociedades que evoluíram de tribos e já estavam tendo um surgimento, podemos dizer assim, de um estado complexo, por isso o termo cacicados complexos, já se organizavam com uma liderança, com um chefe, e por sua vez já surgia uma classe, uma elite, e essa elite dominava as outras classes, né? Então, e como é que se dava essa organização social? Através dos tributos, né? E acima de tudo dos mitos, né? Os mitos que constroem a identidade desses grupos e por sua vez fazem com que as outras classes acreditem, né, nesse líder e sirvam ele. Isso naquela obra do Yuval Noah Harari, Sapiens, ele chama isso de cola mítica, né? Ou seja, a nossa diferença de um ser humano, de Sapiens, para outros animais, é que nós temos os mitos. Nós criamos mitos, religiões, nós criamos deuses, nós criamos crenças. A própria crença do próprio Estado é uma crença. E aí é isso que nos mantém unidos. É isso que nos faz nos organizar como seres humanos e organizar grandes estados e grandes impérios. E tu já percebe esse termo chamado cola mítica, essa mitologia, em vários sentidos, tu pode dizer, essa religião, na política, para a organização desses estados. Nós vamos ter também aqui uma colheita intensiva. O que eu quero dizer com isso, essa colheita intensiva? Esses grupamentos, esses cacicados, eles não vão mais sair para caçar animais. Esses cacicados, essas sociedades, elas já vão, em vez de caçar, tu vai ter já criações de animais, criações de antras, criações de capivara. Então já vai ter uma colheita, né, também, ou seja, vamos ter também aqui uma grande produção de milho, né, milho e mandioca, né, que se percebe, os achados arqueológicos nos demonstram que essas sociedades aqui,
esses cacicados produziam mais milho que mandioca, e nós sabemos que o milho ele requer uma grande capacidade de nutrientes da terra para poder você produzir o milho. A alimentação dessas sociedades era baseada mais em milho do que mandioca, né? E aí tu tens a colheita intensiva. E também nessas roças e faunas aquáticas, tu já vai ter, eles vão criar lagos em que vão se produzir esses animais. Em vez de sair no rio, eles já vão ter ali já uma espécie de um lago onde eles vão já produzir uma fauna aquática, uma fauna de animais. Em vez de eles, como eu falei, em vez de eles caçarem, vão produzir, vão cercar ali e criar animais, né? E aqui o milho, como eu falei, o milho vai ser a grande base de alimentação dessas sociedades, tá? Então nós percebemos aqui a diferenciação e a diversidade, tanto econômica como política, desses cacicados complexos. Vamos ter também como eu falei, eles vão criar esses mitos para basear a formação desses estados, e também eles vão ter também a questão das cerimônias. Vai haver uma série de cerimônias que vão se diferenciar de grupo para grupo, né? Mas que vai caracterizar todas essas sociedades, e que também dessas cerimônias eles vão produzir os seus vasos, né? Aqui na verdade nós temos uma urna funerária, né? Essa urna funerária, e nós podemos até encontrar aqui em Belém, ali embaixo do Forte do Castelo tem um museu, e nós temos lá várias urnas funerárias e restos de urnas funerárias. E aqui nessas urnas funerárias eles vão enterrar os seus mortos ali. Mas percebam, vai ser só pessoas da elite, não vai ser qualquer pessoa, não é qualquer indígena. Vai ser só a elite que vai ser enterrada ali, e ali dentro eles vão fazer uma ritualística, um rito, né? Um rito funerário para essas pessoas. E vai ter um culto a esses ancestrais. Vai haver um culto a essas pessoas mortas, né? A essa elite, né? E aqui por exemplo, urna funerária, essa urna aqui mais clara, nós temos aqui, percebam, um animal, né? Uma exemplificação de um animal, de um largato, né? E vocês percebem que toda trabalhada essa urna aqui, existe toda uma pintura, né? Os relevos, os detalhes. Isso que diferencia, por exemplo, dos povos sambaquianos. Isso também, gente, pode nos levar a também uma outra discussão, de que por muito tempo acreditou-se que essa cerâmica, essa urna funerária que foram produzidas na Amazônia, dentro dessa cultura chamada cacicados complexos, não era daqui, né? Porque acreditava-se numa visão determinista de que os grupamentos humanos que se encontravam aqui não tinham a capacidade e não tinham um ambiente propício para poder criar esses vasos, criar essas urnas, criar com essa delicadeza, com essa riqueza de detalhes, né? E também, se vocês virem esses vasos, como eu falei, vocês podem ir lá na região do Forte do Castelo, e você vai encontrar lá também essas urnas funerárias. Parece que eles são plastificados, eles criavam uma substância, eles passavam por cima dessas urnas, e parece que elas eram plastificadas, a tão grau de qualidade que era produzido dessa cerâmica, para a gente perceber. E aqui nós temos essa segunda urna, que me lembra um animal, um largato também, né? Então havia uma mitologia muito forte, logicamente que eles produziam animais, e desenhavam os animais que estavam mais próximos dele, né? Deviam ser animais de caça, deviam ser animais que estavam dentro desse mundo mítico deles, né? Então, nos cacicados complexos nós tínhamos cerimônias e nós tínhamos o comércio também. Um detalhe interessante é que, por exemplo, essas urnas urnas e vasos foram encontradas em regiões mais distantes onde foram produzidos. Isso demonstra para a gente também o comércio dessa cerâmica, né? Ou seja, havia uma transição, havia uma troca de elementos, de produtos, né? E desses cacicados, ou seja, eles não eram isolados, havia um comércio muito forte em toda essa região amazônica aqui. Então, passando aqui, nós temos mais uma imagem desse desenvolvimento desse artesanato, né? Olha aqui, nós temos uma série de detalhes, de desenhos. Isso aqui não são desenhos aleatórios, tá? Isso aqui são desenhos que vão lembrar ali esses animais,
vão fazer referência à mitologia desses grupamentos humanos. Né? E aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, uma série de desenhos aqui nessas imagens. Tá? Tem um detalhe interessante aqui nesses vasos. No caso aqui é uma urna. Mas quando eles falam aqui sobre, como eu uso o termo aqui, cerimônias, esses desenhos não eram feitos de forma aleatória, como eu falei. Nos rituais que eles faziam, eles tomavam uma bebida, né? Eles usavam uma espécie de alucinógeno, e esse alucinógeno, ele facilitava, ali na hora do ritual, as pessoas verem, né? Esses desenhos saltavam pelos olhos. E aí eles conseguiam ali, desse largato saltava desse vaso, e eles conseguiam ali ver outras coisas, né, dentro desses vasos, dessas urnas. Enfim, então, existe ali, dentro desses vasos, eles eram feitos e os auxiliavam, né? Esses desenhos auxiliavam nessa produção, tá? Então, gente, a gente vai parar aqui nessa parte do artesanato desenvolvido dos cacicados complexos, né? A gente vai continuar na próxima aula mais informações sobre a cultura dos cacicados complexos.